Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Roteiro Prof. Eu sou a professora Adriane e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre planejamento de aulas, que é o carro-chefe aqui do canal. A gente fala também sobre dicas para professores, tudo que envolve aí esse mundinho da educação. Então, bora comigo aí. Gente, iniciamos o ano e a gente precisa de quê? De organização. Então, o nosso material básico aqui de trabalho, né? Caderno, canetas, né? Tudo aqui comigo aqui, ó. Uma quantidade de canetas, marca-textos, tem vários aqui, né? Tem mais aqui no cantinho. Agenda. Então, tudo que a gente precisa para poder estar trabalhando, fazendo um trabalho mais organizado. E o que acontece? No início do ano, a gente precisa conhecer a nossa turma, não é mesmo? Então, a gente teve, essa semana agora que passou, a gente teve um primeiro contato com os alunos. No caso da rede em que eu trabalho na rede municipal de Betim, estou com o 4º ano esse ano, e a gente teve 2 dias, né, que foram dias escolares, e eu tive a oportunidade de ter mais 2 dias com a minha turma, de conhecer minha turma na quarta e na sexta-feira. E na quinta foi meu dia de planejamento, um dia completo de planejamento, que eu não tenho aula com a minha turma. Então, o que acontece? A gente preparou, né, questões para fazer uma avaliação única, né, uma avaliação específica para o 4º ano, e foi até uma solicitação também da Secretaria de Educação que fosse um planejamento único, uma avaliação única, um planejamento único trimestral para cada fase. Isso é importante, com certeza, para que não haja tanta discrepância, né, na hora de fazer avaliação, na hora da gente saber o que eu posso colocar numa avaliação, será que vai servir para outra turma, será que não? E para a nossa turma mesmo, para a gente se orientar, o que a gente precisa, em primeiro lugar, é conhecer a turma da gente. Para a gente conhecer a turma da gente, a gente precisa de fazer o quê? Uma avaliação diagnóstica. Então, eu estou aqui com o meu caderno de planejamento. Esse é só de 2 disciplinas, né? Língua portuguesa e matemática. Vou estar trabalhando com 4 disciplinas esse ano. Então, língua portuguesa, matemática, ciências e arte. Então, eu tenho um outro aqui, que vai ser de ciências e arte. E já estou com uma agendinha aqui específica para atividades da escola. É importante a gente se organizar, porque vou mostrar para vocês aqui, eu tenho também uma outra agenda aqui, né, que é 2026, que é uma agenda que eu uso com assuntos pessoais. Eu sempre usei a mesma agenda, só que eu achei que ficaria melhor esse ano. Eu pensei em mudar e fazer dessa forma, que eu acho que vai ficar melhor nessa organização. Então, uma agenda somente para trabalho e a outra pessoal. Então, a gente teve reunião administrativa, pedagógica, a gente recebeu a lista de alunos da nossa turma, a gente recebeu o cronograma, né, o calendário, tudo mais. Então, quando que termina a etapa, né, quando começa, quando termina, a quantidade de pontos que vale, né, que valem a cada conceito, porque a nossa rede ainda trabalha com conceitos, mas a gente tem uma referência, né, em pontuação. Esta tabela aqui, para quem já acompanha o canal, ela é conhecida de quem já acompanha, inclusive eu tenho um vídeo aqui falando sobre ela, que é uma tabela que eu adoro fazer, já tem anos que eu faço isso, que é a cada mês, é uma tabela mensal, como vocês podem ver aqui, horário de estudos, mês e ano, aqui fevereiro de 2026. Então, nesta tabela, eu anoto tudo o que eu faço naquele horário de planejamento. Se eu conversei com aluno, com pai de aluno, com a coordenação da escola, se eu planejei uma avaliação, se eu planejei aula,
tudo que eu faço naquele horário eu anoto. Muito importante isso. E aí aqui a gente vai fazer o seguinte. Eu vou começar a montar algumas atividades aqui. Essa página de planejamento, ela está praticamente em branco, né? Só tem esses 2 itens aqui. É de propósito mesmo, porque, como eu falei no início do vídeo, como nós estamos numa fase inicial de conhecer a nossa turma, a gente precisa de fazer 2 coisas: revisão de conteúdos anteriores e avaliação diagnóstica. Então, nós já montamos aí, passamos para a coordenação as questões, para ser feita uma avaliação única, inclusive até a pedido da Secretaria de Educação, e isso é muito importante mesmo para que não haja discrepância, né? Tanta discrepância aí na hora de montar a avaliação, sem saber o que deu para trabalhar numa turma ou na outra. A gente tem aqui revisão de conteúdos e avaliação. Após os alunos fazerem essa avaliação, aí eu vou fazer a correção, cada professor vai fazer a sua, e a gente vai tirar as conclusões, né, de como que eles se saíram nessa avaliação. Aí vai dar para pegar as capacidades, as habilidades, né, da BNCC, as habilidades que estão ali presentes no nosso currículo, né, da nossa rede, estão totalmente ligados à BNCC, e vamos estar selecionando esses conteúdos por etapas, né, por trimestre, ok? Então, normalmente eu gosto muito de fazer o meu roteiro assim. Eu escrevo roteiro de aula semanal, ponho o dia da semana, no caso segunda-feira, aí eu vou colocar a data aqui, tá? Com as seguintes atividades. Primeiro, eu pensei nessa atividade aqui, ó, continue a história, ou seja, eu vou anotar, eles vão anotar no caderno, esse trechinho aqui. Eu e meu amigo saímos para brincar. De repente, ele se lembrou que esqueceu seus óculos. E eu vou deixar essas outras palavras espalhadas no quadro. Então, a partir do momento que eu aponto para uma palavra e chamo um aluno, aponto para esse aluno também, esse aluno vai continuar a história a partir da palavra que eu mostrei. Então, aí o aluno, de repente, lembrou, o menino aqui da história, né? De repente se lembrou que esqueceu seus óculos, e aí vai ter que ser dada continuidade com uma das palavras que eu apontar aqui. E assim vai até chegar na última palavrinha. Isso é bom, que ajuda muito na preparação para produção de texto. Depois eu montei aqui uma questão aqui, a questão 1 até a 4. Separe em sílabas as palavras do exercício anterior. 2. Forme uma frase criativa com amigo, ônibus, café, árvore, porque tem aluno que tem mania de escrever: a árvore é bonita, a árvore é feia. Então, ou seja, usar uma produção melhor, mais apurada, diferente, né? Pela fase deles. Então, eles conseguem fazer uma frase mais completa. Depois aqui tem o ditado, que são dificuldades diversas para que eles consigam, para a gente poder ter uma ideia mesmo do que é que eles sabem, se eles conseguem sair bem na escrita, se tem muito erro de ortografia. Então, para a gente conseguir entender isso. Depois, a 4ª e última questão, eu pedi para escrever um bilhete de seu amigo para sua mamãe, pedindo que ela o deixe brincar com ele. Então, para ver se eles têm uma noção de como se escreve um bilhete. E, por fim, eu gosto de vez em quando fazer uns joguinhos com eles, joguinhos no quadro. Sexta-feira mesmo eu fiz e estou pretendendo fazer amanhã um joguinho de palavras. Vocês vão anotar no caderno, esse trechinho aqui. Eu e meu amigo saímos para brincar. De repente, ele se lembrou que esqueceu seus óculos. E eu vou deixar essas outras palavras espalhadas no quadro. Então, a partir do momento que eu aponto para uma palavra e chamo um aluno, aponto para esse aluno também, esse aluno vai continuar a história a partir da palavra que eu mostrei. Então, aí o aluno, de repente, lembrou, o menino aqui da história, né? De repente se lembrou que esqueceu seus óculos, e aí vai ter que ser dada continuidade com uma das palavras que eu apontar aqui. E assim vai até chegar na última palavrinha. Isso é bom, que ajuda muito na preparação para produção de texto.
um joguinho de palavras da seguinte forma. Eu levo no quadro dois alunos, né? Então, assim, um representando um grupo, outro representando o outro. E aí, de repente, eu falo, escreva uma palavra que tenha 3 sílabas. Então, aquele que escreveu primeiro faz ponto para a equipe dele. Ou escreva uma palavra que tenha a última sílaba tônica, ou seja, a última sílaba mais forte. Aquele que escreveu primeiro, ponto para a equipe dele, tá? Então, eles gostam bastante. E se você está gostando desse tipo de conteúdo, não é inscrito no canal ainda, aproveita para se inscrever e clica aí também no sininho, né, de notificações para você não perder nenhum vídeo. E agora, bora para as atividades de matemática. Estamos aqui agora com o roteiro de aula de matemática, ok? Então vamos lá. Eu separei aqui a seguinte atividade, cálculos orais coletivos. Eu gosto de fazer cálculos orais com registro, sem registro. Esse, no caso, é sem registro. Eu peço para poder, eu anoto as respostas dos fatos, não a lateral, divido o quadro ao meio e registro algumas respostas de fatos de um lado e as mesmas respostas do outro. E aí eu deixo 2 alunos participar de cada vez, né? Cada um jogando pelo seu grupo. Então, suponhamos que eu fale 4 vezes 5 é 20, né? Então, aquele que encostou o dedo no número 20 mais rápido é o vencedor. Então, eles gostam muito de fazer, né? As outras turmas que eu já trabalhei e acredito que eles vão gostar também. Então, cálculos orais coletivos, para ver como que estão os fatos aí, né, como que voltaram das férias aí com esses fatos na mente. Depois eu coloquei umas operações de multiplicação aqui, efetue, vou até colocar uma outra aqui, tá, que ficou faltando. Essa aqui vai ser 34 vezes 7. Eles vão resolver as operações aqui. Calcule, eu vou deixar os espaços de multiplicação, né, dos fatos e já com as respostas. Então, 20. Aí eles vão pensar quanto vezes quanto que dá 20. Aqui eu já coloquei o 4 aqui antes. Então, 4 vezes que número que dá 12. Então, vai preencher todos eles, ok? Esse é o roteiro de aula de matemática de hoje. Então, se você não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever. Compartilhe aí com quem você sabe que vai ajudar esse vídeo, né? E estou esperando vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau.